Só um bocadinho, só um... Ok. Sim. Ah, sim. Mas tu depois não te vais levantar? Hein? Ah, sim. Já está no ar. Mas já estou. Ah, boa tarde. Boa tarde. Está toda a gente a ouvir-me? Se estiverem a ouvir-me, por favor, ponham o braço no ar. Ok. Então vá, bem-vindos à melhor sessão deste encontro. Nós vamos debater aqui as fake news, a desinformação, a forma como ela pode ser combatida, quer no campo jornalístico, quer no campo legal, quer também no campo tecnológico. Temos aqui um painel de luxo para debater connosco. Temos a Luísa Meireles, que é a diretora de informação da Lusa, o deputado José Magalhães, um grande especialista em novas tecnologias, e o maior especialista, talvez, da história da democracia portuguesa em novas tecnologias, o decano das novas tecnologias da política portuguesa, é verdade. Catarina Carvalho, diretora do DN e também grande entusiasta desta nova era da desinformação e da forma como ela pode ser combatida, tem feito um excelente trabalho nesse domínio no Diário de Notícias. Nuno Artur Silva, produtor, autor, todos nós sabemos quem ele é, o inventor das produções fictícias, inventor também do primeiro jornal de notícias falsas, o Inimigo Público, portanto também um grande precursor da temática que nós vamos debater hoje aqui. Eu vou-vos dizer só como é que isto se vai estruturar. Eu vou fazer uma intervenção inicial, prometo que será curta. De seguida, o deputado José Magalhães vai também fazer uma intervenção e a seguir a Luísa Meireles vai apresentar um novo projeto da Luz, um projeto extremamente interessante também de reflexão sobre as fake news, sobre a desinformação. A Lusa criou um site especificamente para o efeito e depois vamos passar ao debate na sala, vamos falar todos um pouco sobre este tema e cruzar experiências. Vamos então a começar pelo menos interessante, que é a minha apresentação. Era bom que isto saísse. Ok, já temos polígrafo. Meu Deus, isto não foi feito para ser projetado com esta dimensão. Vamos passar isto rapidamente. A máquina não estava a obedecer. Bom, vamos começar por aqui. Quem sabe quem é este jovem? Levanta o braço. Que pouca vergonha. Só temos 2 especialistas em pornografia na sala. 3. Ok, muito bem. Já lá vamos. E este? Alguém sabe quem é? Quem é que levanta a mão? Portanto, quem sabe é só mesmo quem é especialista em pornografia. Muito bem. Ora bem, estes 2 senhores são o Jordi e o Nuno. O Nuno é o Nuno Folgado. É um rapaz que vive no Alentejo, é segurança de profissão, portanto faz segurança em estabelecimentos noturnos e à noite, quando chega a casa, gosta de inventar coisas no Facebook, na sua página de Facebook. E há uma noite em que a sua página de Facebook, que é uma coisa razoavelmente familiar, ele tem apenas 300 amigos, eu penso que haverá alguém aqui nesta sala que tenha menos de 300 amigos no Facebook? Não há, é toda a gente muito bem relacionada. O Nuno tem essa página, ele intitula-se como Tony Carreira do Facebook, precisamente porque gosta de divertir as pessoas. E há um dia em que ele faz um post sobre um senhor chamado Tiago, um jovem chamado Tiago, que tinha acabado, um gênio, que tinha acabado de vencer as Olimpíadas de Física Quântica. Mas ninguém lhe ligava nada porque este é o país do Ronaldo e do Mourinho, etc. E, portanto, o pobre desgraçado vivia sozinho com a sua genialidade no interior do país. Ora bem, esta publicação
gerou uma onda de solidariedade absolutamente desconcertante. E quando o Nuno Folgado percebeu, já tinha perdido completamente o controle da informação. A página dele transformou-se numa espécie de outlet informativo, porque já tinha 90 mil partilhas e dezenas de milhares de comentários. E as pessoas diziam, coitadinho do miúdo, temos que dar projeção aos jovens, que país é este, etc. Ele começou a ver que aquilo estava a ser partilhado em Espanha, no Brasil, na Venezuela. Os jornais começaram a telefonar-lhe, do Público, do Expresso, etc. Nós queremos falar com esse desgraçado, nós queremos dar palco a esse jovem gênio neste país que de facto, em que de facto só damos palco a estes tipos que ganham milhões e no fundo existe tanta gente interessante para conhecer. E o desgraçado só dizia, mas isto é falso, eu queria isto para me divertir. E punha nas caixas de comentários, isto é falso, por favor, não continuem a partilhar. Não pode ser. E na realidade as pessoas continuavam a partilhar incessantemente, até que isto de facto chegou lá fora e neste momento existem casos semelhantes a este, produzidos já em Espanha e no Brasil. Cópias, basicamente. Este senhor, o Nuno, o Jordi, o Tiago, na realidade chama-se Jordi e é um ator pornográfico espanhol. É uma imagem que o autor da desinformação foi buscar à internet. E assim se cria uma chamada fake news, não é? Através de quê? Através das partilhas. As partilhas são, de facto, a moeda de troca do social media, não é? Eu partilho um conteúdo vosso, vocês, por sua vez, partilham um conteúdo meu, que vou partilhar de um amigo meu, por sua vez partilha o do seu amigo, etc. É a moeda de troca. Em cada minuto são partilhadas 72 horas de vídeo no YouTube, 58 fotos partilhadas por segundo no Instagram, 3.500 fotos por segundo no Facebook. Quando eu acabar de falar, aqui, nós vamos ter mais 1.080 horas de vídeo no YouTube, vamos ter mais 52.200 fotos no Instagram e mais 3,1 milhões de fotos no Facebook. Agora, o problema é que nós partilhamos acriticamente. Aquelas 90 mil pessoas que partilharam a fotografia do Jordi, do rapaz desgraçado, do gênio que venceu as Olimpíadas de Física Quântica, muitas delas partilharam automaticamente, sem ler os comentários, sem ler, por exemplo, o desgraçado do autor da desinformação que dizia não, isto é inventado, porque nós estamos formatados para isso. O cérebro humano está formatado para acreditar, mesmo quando sabe que está perante uma manipulação. Vejam lá isto. Este senhor, claramente, tem aqui um braço falso e um braço verdadeiro. Ele sabe perfeitamente que aquele é o braço falso e, no entanto, ele desvia o verdadeiro. Ele tem um mecanismo automático de crença. Ele acreditou por breves segundos que, de facto, lhe iam esfaquear o braço verdadeiro, não é? Nós somos assim. Agora, imaginem que isto atinge outra dimensão. E esta sim é mais complicada. É uma que vos diz mais a vocês que também estão muito relacionadas com a inteligência artificial, etc. Neste momento, é possível fazer isto. Got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job, or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees together to pass a common, there's a bill that would boost America in very, very hard times. Some progress. É impressionante, não é? É impressionante. Isto basicamente faz-nos questionar tudo. Como é que nós, no futuro, vamos distinguir a realidade da ficção? Esse é o basilar da nossa confiança no sistema. O basilar é um dos princípios basilares da democracia e das sociedades modernas. A confiança entre quem produz informação e quem a consome. Entre os políticos e os eleitores. Entre os jornalistas e os leitores. Quando nós deixarmos de distinguir a realidade da ficção, e isso pode ser feito, e vai ser feito cada vez mais em massa, através da inteligência artificial, vamos ter consequências muito graves.
Uma delas é a apatia, outra é o relativismo, outra é a embriaguez intelectual, a dificuldade em fazer escolhas informadas. Porquê? Quem é que nunca esteve embriagado nesta sala? Bom, há uma grande maioria. Quando estamos embriagados, temos muita dificuldade em fazer escolhas informadas, não é? A dificuldade entre distinguir a realidade e a ficção, que hoje existe e que se vai massificar no futuro, não tenhamos dúvidas sobre isso, faz com que as pessoas tenham muito mais dificuldade também em tomar decisões, em fazer escolhas informadas. E isto cria uma enorme oportunidade, para a eclosão de movimentos populistas, que vêm preencher esse vazio, trazem novidade, surgem a partir do Facebook, têm uma força brutal neste momento no Facebook. Existem páginas de pessoas que nós desconhecemos, o grande público desconhece, que têm publicações com alcance de 3 milhões de pessoas. 3 milhões, e nós não sabemos quem elas são, não é? Fenómenos como Trump e Bolsonaro, que eu refiro aqui na apresentação, que são claramente já produtos desta nova realidade, a realidade da desinformação. Todos nós sabemos que Bolsonaro foi eleito em grande parte devido à capacidade de partilha de desinformação através da rede do WhatsApp. Trump foi o primeiro presidente da era Twitter e este tipo de fenómenos vai cada vez mais desenvolver-se. O que é que nós podemos fazer, muito rapidamente? Podemos, nas plataformas, claramente, WhatsApp, limitar o número de pessoas que possam participar num grupo, limitar também o número de partilhas, no sentido de inibir as pessoas de espalhar a desinformação de forma massificada. Depois, o que é que nós podemos fazer no Twitter? Podemos limitar a capacidade para criar trends de uma forma artificial e a capacidade para criar perfis falsos que estão na base da criação de trends, não é? Realidade, basicamente realidade que não existe, é inventada. Podemos, por exemplo, também desenvolver ferramentas de inteligência artificial que já estão a ser desenvolvidas. Por exemplo, há um site brasileiro de fact-checking chamado Aos Factos, desenvolveu um bot que atua no Twitter junto de uma comunidade de influenciadores. De cada vez que um desses influenciadores publica uma informação falsa, dispara imediatamente um fact-checking para a página desse influenciador a dizer o que você publicou é falso. O que é que isso faz? Faz com que a partilha seja inibida desde o início da produção da informação. Muito rapidamente, que a máquina já me está aqui a dizer que eu estou a ultrapassar o tempo, vamos só para o Facebook. No Facebook também, obviamente, temos que identificar e eliminar rapidamente as informações falsas, limitar a capacidade de criação de perfis falsos e investir também na inteligência artificial para identificar imediatamente a desinformação, uma desinformação que esteja a ser distribuída. Na imprensa tradicional temos que ser mais ágeis, temos que nos aproximar da linguagem das redes sociais sem perder o nosso ADN jornalístico. Os cidadãos têm que ser mais responsáveis, não podem partilhar de qualquer maneira, mas para isso têm que ter mais literacia mediática, têm que perceber as consequências das suas ações, têm que perceber que partilhar acriticamente, que de cada vez que partilham acriticamente uma informação, estão a dar mais uma machadada na democracia. Finalmente, os jornalistas, obviamente, têm que ser corajosos, têm que continuar a publicar aquilo que os outros não querem que se publique. Tudo o resto é pura publicidade. Muito obrigado. Vamos agora passar ao deputado José Magalhães, que vos vai dizer isto em bom e outras coisas mais. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. A minha apresentação chama-se, como vêem, Que fazer face à desinformação a que assistimos na era digital. Se todos seguissem os conselhos que o Fernando Esteves acaba de sintetizar, o problema seria mínimo, praticamente insignificante. A autodefesa dos cidadãos, o vigor da situação jornalística, o empenhamento das alianças entre os vários parceiros, tornaria os autores de desinformação gente sitiada, limitada e coagida. Mas não é assim. E eu comecei por uma citação. Aquilo a que chamamos de desinformação, fake news, já vou explicar porque é que não uso a expressão, disse o Charlie Beckett, é o canário na mina de ouro digital. Como sabem, o canário nas minas de ouro avisava
sob a presença de gases perigosos e quando aparecia alguma vacilação do canário é porque a seguir iam os mineiros. Devemos entender que a desinformação é um sinal de aviso para o ecossistema informativo das nossas democracias que está a precisar de obras urgentes. Não uso a expressão fake news seguindo o conselho da Claire Wardle e do Conselho da Europa, precisamente porque, por um lado, a realidade é muito mais complexa do que notícias falsas, por outro lado, porque a expressão fake news está refém do presidente Trump e de outros, para quem fake news é a CNN, é o Washington Post, é o New York Times, etc, etc. Portanto, uma espécie de inversão completa. Desinformação. Desinformação é uma expressão que vem de trás, é uma expressão antiga. Na grande enciclopédia soviética, lá estava desinformácia, que era dirigida contra os países ocidentais capitalistas. Também está no dicionário de Oxford, etc. Mas a verdade é que entre essa expressão e esta, há de permeio uma revolução, e é a revolução digital. Passámos o século XX numa luta entre informação e desinformação, uma luta de informações, uma guerra de informações e contra-informações, diversificada, difícil, por vezes ganha, por vezes perdida, mas a verdade é que o que caracteriza a desinformação é o facto de ser falsa pelo contexto, ou por ter sido completamente fabricada, inventada a partir do zero, ou inventada a partir de uma realidade parcialmente verdadeira. E, portanto, os ingleses têm a diferença entre misinformation, malinformation, e o que está no meio é a desinformação. Ok, o Conselho da Europa aceitou na passada semana essa intervenção, ou essa diferença. E o que está entre a realidade do passado e a realidade do presente é isto que está nesta bola. No passado, o Orson Welles assustou a América com a ideia de que os marcianos tinham chegado e estavam a ocupar a Terra. Agora temos em cada minuto de internet tudo isto a circular pelos tubos de banda larga, banda estreita, móvel, não móvel, 4G, futuramente 5G. E sim, está lá tudo. 1,1 milhões de swipes no Tinder. Também pode haver falsa informação aí. E, portanto, estamos a assistir a uma vaga de novas fontes de informação ou de velhas fontes recicladas para o digital, a que se somam as redes sociais de todos os tipos. Novas redes, vem aí o 5G, com a sua capacidade colossal de permitir downloads fáceis de grandes quantidades, o que permite ver vídeo em condições ótimas, pessoas completamente rodeadas na sua vida diária de acesso às redes, e novos instrumentos constantes, gadgets, rede em tamanho grande. Estou agora a beneficiar de uma Smart TV que altera completamente a maneira de ver televisão. E temos também a disrupção. A disrupção não poupa ninguém. Temos dois casos aqui. Temos o caso em Portugal, o caso do Diário de Notícias, o caso do Público, o caso da Lusa. Dá para depois discutirmos. Há fenómenos de disrupção. E, à escala global, temos a liberdade de expressão ameaçada. Ameaçada, incluindo com a morte de jornalistas, que são o bastião essencial de uma informação verificada, que obedeça a um código deontológico e à lei de imprensa respectiva. E a Freedom House diz-nos que cerca de 90% de crimes contra jornalistas, em países onde isso acontece, não são punidos. Portugal está em quinto lugar num ranking feito pela Freedom House, no top 5, portanto, de proteção da liberdade jornalística. Não estará seguramente no top 5 em termos de estabilidade do emprego, certeza do futuro e adaptação às novas condições tecnológicas. Há, é o meu ponto, uma diversidade grande de respostas estratégicas ao fenómeno de disrupção a que assistimos. É evidente que Estados antidemocráticos têm uma resposta estratégica muito óbvia: censuram. Isso acontece numa parte muito grande do mundo, isso cobre uma parte muito significativa do mundo.
Mas em democracias, como a nossa, a via a seguir é aquela para que aponta a União Europeia e o Conselho da Europa. Já iremos a isso. Há abundantes estudos que, curiosamente, não estão traduzidos em português, nem têm tido qualquer divulgação em Portugal, sobre as dimensões desse uso perverso dos médias sociais. E eu julgo que uma das coisas que falta fazer é divulgar esses estudos, discutir esses estudos, traduzir esses estudos. O que é que eles nos dizem? Que estamos perante um problema intrincadíssimo. Porque este é o mapa do nosso descontentamento, o grau de confiança e desconfiança nas instituições europeias, revelado pelo El País no passado domingo, por exemplo. Mas podíamos ir a outra coisa. Vem tudo do Eurobarómetro. A isto temos que somar a diversidade do panorama mediático em cada um dos ainda 28 Estados. Depois temos que somar o terremoto que tem o nome de Brexit. E depois temos que somar a crise institucional que existe em todos, mas todos os Estados-membros da União Europeia e na própria União. Portanto, não é fácil. Primeira tendência destes debates. A primeira, claro, é usar a expressão fake news, etc, etc. Má. A segunda é dizer, bem, é preciso atacar o problema das fake news. Bom, o problema da desinformação é só o pico do iceberg. O iceberg tem este formato realmente. É um iceberg enorme onde estão muitos problemas, designadamente os problemas de erosão da confiança nos média tradicionais, os problemas da tendência que as redes têm para criarem bolhas que unem pessoas iguais umas às outras e unidas pelas convicções, fechadas na sua bolha, a predominância em muitos países, também em Portugal, de notícias colocadas por agências, de forma direta ou indireta, subreptícia ou exposta, e também o facto de, além daqueles patifes de que falou o Fernando, haver robôs, software automatizado que coloca posts a partir de perfis falsos, vindos de fábricas de trolls, onde há centenas de operários do fabrico de notícias falsas ao serviço de batalhas ideológicas, razão pela qual é necessário dar batalha a essa atividade. Na parte de baixo da pirâmide estão problemas ainda mais graves e complexos e mais difíceis de gerir. O primeiro é, de facto, o facto disruptivo de este fenómeno ter vindo a gerar uma diminuição dos rendimentos. Problemas de literacia, plataformas não controladas e erosão da qualidade do jornalismo e dos estándares éticos. E crise dos serviços públicos. A União Europeia, nesta matéria, e isso reservarei para o debate, pôs em marcha um plano de ação. Esse plano de ação, aprovado em dezembro de 2018, esse plano de ação tem etapas, tem marcha, tem iniciativas, visa criar condições melhores para o debate eleitoral do mês de maio deste ano, mas é praticamente desconhecido em Portugal. E é preciso conhecê-lo, é preciso aplicá-lo e é preciso que os órgãos de soberania deem expressão às recomendações da União Europeia. E se fizermos isso, e um debate nacional significativo, e se as instituições funcionarem, teremos melhores condições para enfrentar este desafio, que é muitíssimo sério. Muito obrigado. Vamos passar então agora a Luísa Meireles. Ela vai-nos explicar algumas coisas sobre o projeto que a Lusa tem agora de combate também às fake news. Bom, então olá, boa tarde. Eu só queria que isto funcionasse. Bom, eu sou jornalista há muitos anos e perante as fake news que eu não uso ou que uso, mas não pela mesma razão que o José Magalhães falou,
Eu, como jornalista, acho que fake news é uma contradição nos termos. São notícias falsas, se uma notícia é falsa não é uma notícia, portanto, como jornalista não a posso usar. Todavia, nós reconhecemos que fake news é o termo transnacional que as identifica. Portanto, eu preferiria usar notícias falsificadas, notícias falseadas, mas também concedo que se possa usar fake news no sentido de uma comunicação e de uma imediata compreensão entre todos. Isto para vos explicar o seguinte. A Luz é uma agência de informação. Os jornalistas que lá trabalham são responsáveis. A Luz é responsável hoje por uma grande parte da comunicação em Portugal, dos conteúdos da comunicação em Portugal. E os jornalistas, nesta luta, digamos assim, das fake news e deste combate às notícias falsas ou falseadas, melhor dizendo, estão na primeira linha. Estão na primeira linha como alvos e estão na primeira linha como vítimas. Somos alvos a abater, no sentido em que os jornalistas que fazem notícias, que fazem informação, só eles podem assegurar com as suas regras deontológicas a veracidade da própria informação que chega ao público, e são vítimas porque uma vez que eles acabem, não é possível discernir a verdade da mentira. Partindo do princípio de que este ano era um ano complicado, vamos ter 3 eleições em Portugal, contando, enfim, com as europeias e com as eleições na Madeira, nós resolvemos, em parceria com a IEF, que é a agência de notícias espanhola, lançar 2 conferências, um trabalho grande ao longo do ano sobre as fake news e o combate às fake news. E o que nós fizemos foi precisamente, neste momento, inauguramos este site. A conferência vai ser no dia 21 de fevereiro e o site chama-se, como vocês podem ali ver, combate fake news, lusa.pt. .lusa.pt. Há também uma página no Facebook e há também no Twitter. Aquilo que o Zé Magalhães estava a falar sobre se vocês querem saber o que é que a Comissão Europeia traz, é isto. Tudo aqui está, os planos e todos, o plano de ação, tudo aquilo que a Comissão Europeia, em inglês, de facto, tem previsto para este assunto. Mas eu queria mostrar-vos, aqui está o site. Bom, não consigo tirar isto daqui, não sei. Já está. O que são notícias falsificadas, cá está. Aqui vocês podem encontrar o que é. Depois temos aqui vários depoimentos e as notícias, as últimas notícias. As últimas, por exemplo, apontam hoje, por exemplo, está a decorrer uma conferência em Bruxelas, precisamente sobre as fake news, sobre notícias falseadas. E aqui estão as últimas notícias da Europa e nós vamos alimentando este site até ao longo do ano. No final do ano, talvez em outubro, talvez em novembro, a IEF fará, provavelmente em Madrid, fará uma conferência. Vocês vão verificar aqui que no projeto, onde vocês, se quiserem, depois podem ler e ver o que está, os contributos, e agradeço se vocês quiserem fazer, ou passar a palavra, nós trataremos qualquer contributo que vocês tragam sobre as fake news. Nós queremos dar notícias sobre as notícias falseadas, sobre o que é que se faz, o que não faz, e ao mesmo tempo dar instrumentos para as pessoas trabalharem. Eu, e termino já, gostava de citar aquilo que hoje mesmo, na conferência em Bruxelas, e está aqui numa destas notícias, Gianni Riotti, que é um jornalista italiano naturalizado norte-americano, falou hoje sobre o que ele entende que são as fake news hoje, que são uma guerra, e ele diz, é uma guerrilha. Não há um inimigo visível, somos atacados por bolsas de inimigos e quando nos focamos numa, aparecem outras. Por isso temos que combater com ordem, com paciência, com método e sempre com um só objetivo em mente, salvar a democracia. É por isso que a nossa luta, o nosso site se chama Combate às Fake News, uma questão democrática. Muito obrigado, Luísa. Passamos agora então ao debate. Vamos aqui falar um bocadinho com os nossos
intervenientes. Eu começava talvez pela Catarina, diretora do Diário de Notícias. Perguntava-te o que é que vocês no Diário de Notícias têm feito exatamente para combater a desinformação. Bom, boa tarde a todos. Nós. Isto é muito estranho, desculpem. É verdadeiramente estranho. O silêncio. O silêncio e tanta gente, não é? Bom, tudo começou quando no meio do ano passado se começou a falar muito disto e nós, de repente alguém disse na redação, mas será que não há também notícias falsas em Portugal? E então o Paulo Pena, que é o nosso jornalista que tem liderado esta investigação no DN, começou a fazer uma verdadeira investigação jornalística. E o que é que ele fez? Ele foi procurar no Twitter, e como todos nós, agarrou em coisas que estavam a ser ditas no Twitter e no Facebook e que claramente podiam indiciar a falsidade daquelas notícias e daquela informação. E eram tal como estas que tu disseste aqui, tal como as primeiras notícias falsas, sérias falsas é um pouco estranho, mas como as verdadeiras notícias falsas que tiveram efeito, que foram as que foram publicadas durante a campanha nos Estados Unidos contra nomeadamente a Hillary Clinton, nós fomos procurar a origem daquelas notícias. E então o que o Paulo Pena fez foi um trabalho que mostra, como o Zé Magalhães dizia, como há uma série de novos desafios para as empresas de comunicação social. Porquê? Porque para ir à procura de uma notícia falsa, como vocês todos imaginam, é muito mais preciso um técnico, alguém que saiba de informática, do que propriamente um jornalista que saiba escrever ou que saiba ir à procura de informação. E aquilo que o Paulo Pena fez foi aquilo que até aí em Portugal ainda não se tinha feito, que foi ir à procura dos URLs, dos IDs, da verdadeira informação, dos sítios que tinham postado aquelas informações em primeiro lugar. Portanto, o que ele fez foi procurar, no caso, por exemplo, da Catarina Martins, em que havia um meme que indicava que ela tinha um relógio que era muito caro, um Patek Philippe. Ele foi identificar a origem da fotografia, a origem do site da fotografia e a partir daí descobriu o autor do meme daquela fotografia. Nós achamos, e porque isso tem vindo a revelar-se cada vez mais difícil de fazer, nós achamos que o próprio autor daquela imagem era um pouco amador, porque foi muito fácil chegar até ele. Só para te dar um exemplo, neste momento está-se a tornar muito mais difícil ir à procura de origem de informação falsa. No caso de agora, desta diatribe que existe em Portugal sobre o racismo e os atacantes do Mamadou Ba, por exemplo, tem sido para nós muito mais difícil chegar, e tu deves ter o mesmo efeito no polígrafo. No Diário de Notícias nós estamos a fazer neste momento uma investigação sobre quem são os autores das ameaças ao Mamadou Ba e neste momento está muito difícil encontrar esses autores. Já têm routers, estão estacionados noutros sítios, sei lá, provavelmente em países com muito mais defesas do ponto de vista até de cibersegurança, que também pode funcionar ao contrário, não é? Também pode funcionar para o mal, não é? E nessa altura foi fácil. E portanto o Paulo Pena fez as primeiras descobertas sobre autores de notícias falsas em Portugal e descobriu, por exemplo, que eles estavam sediados no Canadá, que o autor era um rapaz que tinha tido uma agência de comunicação e que morava no centro do país, tentou falar com ele, não percebeu muito bem qual era a origem dele, mas percebeu que ele claramente tinha uma ideologia mais virada para a direita, que também era um bocado óbvio face às notícias falsas que ele produziu, e a seguir fomos identificando outros sites como os Bombeiros 24, que também usavam notícias sem se saber de onde é que elas vinham. Pronto. E esse trabalho de investigação surtiu os primeiros efeitos em Portugal, que o Zé Magalhães estava a dizer que não existia efeitos em Portugal destas normas todas e recomendações que são dadas pela União Europeia, mas a verdade é que o trabalho do Diário de Notícias produziu logo um efeito prático, que foi a Google cortou o acesso desses sites à publicidade. Nós nem sequer demos muita notícia disto, porque na verdade o que nos interessava mesmo era explicar aos nossos leitores o que é que era uma notícia falsa, de onde é que elas vinham, como é que eram feitas. E isto também é uma espécie de literacia mediática, que é saber as artimanhas que estão por trás da informação. Se as pessoas perceberem isso, é mais fácil para elas também a seguir identificarem outras notícias como sendo igualmente falsas.
Isso foi um trabalho longo, foram 2 meses de uma investigação, depois o resto foi fácil, a Google logo a seguir deu logo resposta a isso, e agora nós estamos isto foi antes de se falar muito deste tema, este tema entretanto entrou muito mais no mainstream, e agora está-se a tornar muito mais difícil ir atrás dessas notícias falsas, elas também estão mais 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 requintadas, não é? requintadas, A exatamente. grande questão das notícias falsas Mais neste momento é que elas requintadas. não são completamente falsas. Exato, Partem tem de sempre uma base fundo verdadeira claro. e a partir É destroem, preciso não manipulam. esquecer que nessa Como é que altura... vocês lá no Diário de Notícias também estão a trabalhar nesse sentido? Deixa-me só dizer uma coisa, é preciso não esquecer que no caso desta notícia falsa da Catarina Martins, ela veio a seguir ao caso Robles. Sim. E portanto fazia sentido porque havia o dirigente do Bloco de Esquerda que tinha feito aquela transação milionária, Claro. e a seguir havia a ideia de que aquele poderia ser um hábito frequente no partido, claro que era para E denegrir. a burguesia tinha-se Exatamente. instalado no Exato, seio no do Bloco de Esquerda. Como é que nós estamos a fazer? Nós estamos a investigar, entretanto, recebemos também o Paulo Pena faz parte do Investigate Europe, que é um conjunto, é um consórcio de investigação pan-europeia em todas as áreas relativas a questões europeias, não é? O último trabalho que eles fizeram foi sobre o 5G, precisamente, e neste momento eles receberam uma bolsa da Gulbenkian, portanto o Diário de Notícias, o Investigate Europe, recebeu uma bolsa da Gulbenkian para fazer uma investigação sobre o efeito das fake news nas tendências populistas nos vários países, e é nisso que o Paulo Pena está a trabalhar, e em abril vamos ter mais uma grande investigação sobre esta matéria. Que agora se justifica cada vez mais com o aproximar das eleições europeias. Nuno, como disse há pouco, o Nuno de facto é um visionário. Há muitos anos criou o Inimigo Público. Se fosse hoje o Inimigo Público, hoje provavelmente já não poderia ser criado sob pena de ires preso, mas na altura não foste e fizeste história. Como é que tu tiveste a ideia de criar um suplemento de notícias falsas, de humor sobre a realidade? Deixa-me dizer-te que, por acaso, antes do Inimigo Público, eu também tive na origem Já tinhas de um prevaricado? programa chamado Contra-Informação. Ok. E, portanto, isto é uma tendência, provavelmente. O Contra-Informação era um programa de humor que trabalhava numa realidade paralela, digamos assim. Não, a ideia do Inimigo Público, em bom rigor, é do Daniel Deusdado. Ele é que me desafiou para fazer um jornal satírico. E depois, eu, o Daniel Deusdado e o Luís Pedro Nunes formatámos, digamos, o jornal baseado no conceito de notícias falsas. E naquele princípio, se não é verdade, se não aconteceu, podia ter acontecido. Exato. Agora, isto é claramente o território do entretenimento. E isso leva-nos para um tema que é precisamente a porosidade cada vez maior entre as áreas do entretenimento e as da informação. Isto já foi teorizado há muito tempo, a ideia da sociedade do espetáculo, a ideia dos políticos terem tanto mais êxito quanto mais performativos forem e, portanto, quanto mais entertainers forem. E a ideia também depois desenvolve-se em muitas frentes. Tem vários picos, por exemplo, nos Estados Unidos, o facto dos programas de humor, a dada altura, terem tido uma importância às vezes superior aos programas de informação. Há um momento curioso em relação a isto, que é quando o Jon Stewart, no seu programa Daily Show, é considerado a personagem mais influente dos Estados Unidos. E há um momento muito interessante, que é quando ele vai ao programa, aquele programa de grande debate americano, o Crossfire, é convidado, e eles recebem-no um pouco naquele tom jocoso de hoje o nosso convidado é um comediante, e vamos lá falar com alguma graça sobre o que está a passar, o que está a passar no país. E o Jon Stewart faz um ataque violentíssimo e diz a importância que eu, humorista, tenho é a importância que vocês, jornalistas, perderam. E esse é um momento chave, digamos, no panorama mediático, que é quando se percebe de facto que os humoristas vieram dizer aquilo que os jornalistas deixaram de dizer. E deixaram de dizer porque ficaram enfraquecidos, porque o papel do jornalismo ficou refém dos interesses económicos, dos interesses políticos, os próprios jornalistas ficaram fragilizados do ponto de vista de não terem uma retaguarda que lhes dá cobertura. E portanto isso aconteceu um pouco por todo o lado e tem versões, é um terremoto que tem
as suas réplicas até chegarem hoje e acontecem coisas como, por exemplo, esta que aconteceu há relativamente pouco tempo, que é o tal programa de entretenimento da manhã da TVI ter tido um episódio em que isto é normalizado, digamos, há um manifesto neonazi que é normalizado numa lógica de entretenimento. Tudo isto tinha sido antecipado num filme do Woody Allen chamado Celebridades. Não sei se lembram. No filme do Woody Allen, a dada altura, o personagem principal, que é o Kenneth Branagh, a fazer do Woody Allen, vai a um talk show da televisão e no talk show, ele, na sala de espera, tem os elementos do Ku Klux Klan, uns neonazis que estão à espera de ser entrevistados numa espécie de programa da manhã. Isto tem a ver com a harmonização e a normalização que o entretenimento faz de tudo. Eu acho que esse é um dos problemas que nós temos hoje em dia. Isso é interessante dizeres isso. Desculpa interromper-me, porque tu até há pouco tempo foste administrador da RTP. Sim. Essa nunca foi, por exemplo, uma tentação tua enquanto administrador, tu que vens da ficção, de alguma forma promoveres essa mescla entre as duas modalidades, a informação e a programação, sendo que muito provavelmente é uma receita que dá audiências? Há aqui, não, respondendo claramente, não. Ou seja, eu acho que se quisermos considerar isto de um ponto de vista muito global, todos os seres humanos se relacionam por mecanismos de ficção. Se quisermos até de um ponto de vista mais literário, até o Jorge Luís Borges dizia que a própria história era, digamos, uma variação, a realidade era uma variação sobre as hipóteses, todas as hipóteses que existem. Mas fugindo num mapa muito amplo, a maneira como nós relacionamos é um relacionamento que tem até a ver mais com crenças do que com a verdade. A verdade é uma coisa que não existe. O que existe é o consenso maior possível sobre o que pode ser uma leitura da verdade. Agora, em aspectos pequenos, nós conseguimos determinar o que é verdade. Eu estou a pegar nesta garrafa e estou a pô-la aqui. Isto é verdade. Mas o problema, normalmente, com a detecção das fake news, acho eu, é que a própria escolha da notícia que se vai analisar já é uma escolha subjetiva. Claro. A própria pergunta que se está a analisar já é aquela pergunta, já é uma escolha em relação a todas as outras perguntas que podiam ser feitas. Portanto, é um bocadinho a experiência do gato Schrödinger. Quando nós estamos a observar a realidade, estamos sempre a interferir nela. Sempre. E, portanto, respondendo um pouco à tua pergunta, o que convém não confundir não é tanto... Dentro do jornalismo não se pode confundir, por exemplo, a opinião com o facto. Uma coisa é o telejornal. Eu diria que no espaço do telejornal o espaço é de notícias, é de reportagem de factos. Outra coisa é a opinião. Tu consideras, entretanto, então, que um programa como aquele que a TVI agora promoveu com o Ricardo Araújo Pereira, com quem já trabalhaste, não faz sentido ser emitido dentro do jornal? Acho que isso digamos, uma fronteira que deveria ser preservada com muito cuidado. Eu acho que não percebo porque é que... Quer dizer, vamos lá ver. Vou contextualizar isto de outra maneira. Houve momentos em que os jornais acabam sempre com um cartoon, por exemplo. E Sim. um cartoon é um espaço opinativo. Se considerarmos aquilo como um grande programa de opinião, não há problema. Eu acho que as pessoas percebem que aquilo é um apontamento, digamos, de opinião no final de um jornal. Eu acho que as pessoas percebem que é outra coisa. É uma questão formal. Eu acho que, digamos, isso não é uma questão essencial. Sim. Falando de questões formais, Zé Magalhães, o que é que os deputados portugueses têm feito? Não têm andado um bocadinho distraídos relativamente à desinformação com que toda a gente é impactada? Neste momento, 60% da informação que nós consumimos vem das redes sociais, onde existe um problema grande, que é a ausência de triagem jornalística, triagem da verdade, a desinformação pura. O que me parece, e se calhar eu estou enganado, é que vocês, políticos, deputados, não têm feito o suficiente para que se previnam estes problemas, nomeadamente em Portugal. Há um grande esforço, como já referiu, na Europa, neste momento, uma grande preocupação, uma preocupação tardia, aliás, com o fenómeno das eleições europeias. Em Portugal, eu só ouço assim falar disto. Bem, não apenas eu, mas o Presidente da Assembleia da República requereu
a entidade reguladora da comunicação social, que elabore um estudo sobre essa matéria para ser apresentado à Assembleia, a fim de serem ponderadas formas de intervenção. Quando eu há bocado falava de respostas do poder político em Estados democráticos ao fenómeno, eu estava a pensar naquele triângulo ou naquela pirâmide que ali apresentei. Ou seja, quem quiser tratar apenas do pico da pirâmide não está a perceber qual é o problema. Claro. Não está a perceber. E aquilo é retirado de um relatório muito interessante, que também não está divulgado, da União Europeia da Difusão, da Radiodifusão, onde se sublinha que a intervenção daquela área, a do pico, deve ser delicadíssima, a título excepcional e sem beliscar a liberdade de expressão. E até agora são 2 Estados da União Europeia é que, se fazer alguma coisa é legislar, só 2 Estados da União Europeia, a França e a Alemanha, é que optaram por essa via. E em ambos os casos, em condições que ainda estão realmente por testar. A Alemanha prometia multas formidáveis, que não aconteceram, e a lei francesa contra a manipulação informativa, aquilo eles chamam Infox, outra palavra que não vai pegar da panóplia francesa, em relação à Infox, portanto, informação intoxicada, só entra em vigor para as eleições europeias. E só aí é que se saberá, se serve de alguma coisa, ter o Conselho Superior do Audiovisual a atender queixas. O que eu julgo é que, tendo a União Europeia optado por uma via não regulatória, portanto, não fazer uma lei europeia, ao contrário do que optou em relação à pornografia infantil, em relação ao terrorismo online, em que há regulamentos quase em acabamento agora. É também a sua opinião de que a área deve ser regulamentada e fortemente regulamentada? Mas ouça, hoje, quem comprar a revista Time desta semana encontra um artigo do Tim Cook, e quem ler o Twitter, em relação aos tweets de ontem, encontrará nos tweets do Comissário da Sociedade de Informação e da Comissária da Justiça informação e até uma foto linda de um aperto de mão ao Sir Nick Clegg, que é hoje funcionário da Facebook, ele que foi vice-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, não é? Para estabelecer a paz no relacionamento com os médias e com a opinião pública. E o que é que prometeu o Sir Nick Clegg? Prometeu que o Facebook, além de cumprir o Code of Practice que assinou no mês de outubro do ano passado, e esse Code of Practice, que é uma coisa deste tamanho, sem pressa, naturalmente, não é? O Code of Practice tem um conjunto de regras minuciosas sobre o que é proibido fazer no Facebook e nas outras plataformas, e o procedimento de notice e takedown, se por acaso alguém ousar colocar conteúdos desse tipo na plataforma. Portanto, as plataformas estão a ser correguladas, portanto é um teste de responsabilidade da Comissão e delas próprias, mas o Tim Cook propõe regulação, repare-se, o coração de Silicon Valley, e o Sir Nick veio ontem em Bruxelas admitir que algum grau de regulação é absolutamente inevitável. Mas como, por exemplo, a questão do WhatsApp, por exemplo, que é crítica, não é? Como regular o WhatsApp, que é uma linha privada, sem invadir a liberdade dos cidadãos? Sim, para já, Como fazer isso? Para já o proprietário do WhatsApp, que é, como se sabe, o Zuckerberg, tem planos para fundir o Instagram, o WhatsApp e E o Messenger. a outra plataforma. Não é? Messenger. O Messenger, que também é muito fantástico, utilizando o mesmo back-office e permitindo o cruzamento de mensagens. Portanto, não sabemos o que é que vai aparecer aí e não sabemos que mecanismos de controle é que podem ser estabelecidos. Por outro lado, sabemos que essa nova geringonça será objeto de parecer das autoridades de proteção de dados, designadamente do Supervisor Europeu de Proteção de Dados, porque pode estar aí uma violação maciça do Regulamento Geral de Proteção de Dados que a União Europeia aprovou e que é uma das suas marcas distintivas. Portanto, ouça, soluções tecnológicas há sempre. Um grupo português acabou de receber um prémio no mês de dezembro,
Isso foi noticiado pelos jornais portugueses. Da Universidade de Aveiro recebeu um prémio do Centro de Excelência da NATO porque inventaram uma aplicação que permite localizar e distinguir posições extremistas na web, mesmo que estejam em vídeo. Portanto, trata o vídeo, reconhece o vídeo, classifica o vídeo e, se necessário, deita abaixo o vídeo. Portanto, soluções tecnológicas aparecem desde que haja impulso para isso. E este plano de ação prevê a criação de uma rede de participantes no combate à desinformação de qualquer natureza, que é suposto ter instrumentos próprios para exercer o seu trabalho, da mesma forma que hoje a NATO tem e usa, tendo apreciado, por exemplo, no ano passado, mais de 4.500 notícias contendo informação falsa ou hostil para os interesses da NATO e desencadeado respostas respectivas. E em Bruxelas há uma união, uma unidade pequena, com relativamente poucos funcionários, mas muita tecnologia, chamada a Unidade de Comunicações Estratégicas do Leste, na dependência da comissária Mogherini, da vice-presidente Mogherini, que também faz esse combate e tem subunidades para exercer a sua atividade. Portanto, no que diz respeito à NATO, temos atividades de defesa específicas. No que diz respeito a questões de todos, a nível da União, temos a esse Stratcom. E a nível de cada Estado, vamos ter uma rede de focal points e Portugal terá que indicar o seu focal point para fazer parte da rede e criar o seu aparelho. O que eu acho é que devíamos, e terei seguramente ocasião de apresentar propostas com o meu grupo parlamentar, há um elo que falta. E esse elo é o apoio ao cidadão que quer protestar contra ou denunciar uma notícia falsa. Porque não me adianta absolutamente nada ter 30.000 pessoas no Facebook, é esse o número, 30.000, a apreciarem reclamações, se não houver uma espécie de Supremo Tribunal do Facebook, que foi prometido ontem em Bruxelas pelo Sir Clegg, se eu não souber como fazer isso. Sim. Portanto, tem que ter ajuda, é útil que haja um balcão de apoio, da mesma forma que eu tenho em Portugal uma linha internet segura para a qual posso telefonar e que tem um mail, e ela existe desde os tempos do ministro Mariano Gago e tem funcionado. Portanto, precisamos de ampliar a sua atividade para abranger este novo campo que se vai tornar cada vez mais importante. Claro. O grande problema das instituições e da forma como elas se organizam é que elas são muito lentas. E isto está tudo a acontecer à velocidade da luz. As instituições andam sempre a correr atrás do prejuízo. E quando as instituições se organizarem, finalmente, a realidade que elas têm que combater já é outra. Mas, Porque, não entretanto, ela são mudou. só as instituições. Em Portugal, o debate sobre as questões de desinformação está a acontecer com atraso, mas espero que aconteça com grande intensidade. Sim, seguramente. Portanto, possamos... Olha, desde logo uma coisa que parece insignificante. Ontem estive numa aula do Parlamento Jovem no Caniadelo, em Vila Nova de Gaia. Eu sou do Círculo Eleitoral do Porto, então, lá foi. Daqueles miúdos, sabe quantos é que me disseram que viam telejornal? 0. 3. E quantos é que tinham Instagram? Sala Claro. inteira. Portanto, as Claro. coisas têm que mudar. O Ministério da Educação mandou agora ter um projeto piloto para mídia, para literacia mediática e também com incidência neste aspecto do risco de informação falsificada ou falsa, etc. É necessário alargar isso, obviamente, e eu acho que as televisões têm um papel enorme nisso. A televisão francesa, o Canal 4, tem agora um programa do tipo Escape Room, em que as pessoas têm que adivinhar um puzzle para conseguirem fugir de uma sala, etc., que está muito direcionado para combater a informação falsificada vinda do leste, que tem um enorme êxito entre a população juvenil. Claro. Portanto, não tem que ser um cavalheiro ou uma senhora a perorar. Há infografias, há desenhos animados, há debates entre jovens, há concursos, etc. O Parlamento dos Jovens, por exemplo, é um concurso.
Sim, no Brasil há grandes projetos de literacia mediática a correr neste momento. Luísa, tu diriges uma agência de notícias. As agências de notícias têm regras muito particulares no tratamento da informação. São provavelmente, eu não diria mais profissionais, mas talvez um pouco mais contidas e minuciosas na forma como tratam. É assim? É, até se diz que as agências de informação são, digamos, que têm o jornalismo canónico, no sentido que obedece aos cânones, ou seja, atribuem, as afirmações são atribuídas, são citáveis e, portanto, aquilo que é dito é aquilo que, em princípio, é verdade. O que não exclui, como obviamente, e às vezes algumas pessoas confundem os chamados erros jornalísticos, não é? Há pessoas que dizem que os jornalistas também fazem fake news, não é verdade, quer dizer, há jornalistas que fazem, há erros jornalísticos normais, que é uma coisa diferente. Agora, eu gostava de salientar que este aspecto, por exemplo, nós na nossa conferência vamos trazer cá a chefe desta unidade de comunicação na União Europeia, que de fake news, de detecção de fake news, assim como vamos trazer o do Parlamento Europeu, que já tem um departamento focado exatamente só para a detecção de fake news. E estará lá também um dos nossos inspectores da Polícia Judiciária, que é precisamente o chefe da unidade de cibersegurança e que trata exatamente este tipo de questões. Eu acho que para um jornalista a questão que se coloca é, para um jornalista, muitas vezes diz-se que é preciso uma técnica complicadíssima para detectar fake news ou as notícias falseadas. É verdade que existem algumas coisas, mas estão à disposição de toda a gente. O próprio Google disponibiliza ferramentas sobre isso, e não é só o Google, há N ferramentas que nos podem permitir avaliar se uma fotografia ou até um filme é falso ou falseado ou descontextualizado, que é a maioria das coisas, como tu disseste. A questão é que os próprios jornalistas perderam como é que se há de dizer? Recuo. O seu recuo, não neste sentido, é que antigamente eu achei graça, porque nós no âmbito da preparação desta conferência falámos nomeadamente com a editora, porque já existe isso nas outras agências de informação estrangeiras, a editora de fact-checking da AP, da Associated Press. E depois de uma conversa e tal, perguntámos-nos então o que é que acha que é verdadeiramente aquilo que existe algum engenho, algum instrumento que permite detectar, que permite que detectar esse tipo de coisas. E ela disse, bom, só conheço mesmo um, the old-fashioned journalism. Ou seja, o jornalismo que contradiz, que faz o contraditório, que vai checar 1, 2, 3 fontes para checar uma notícia. Isso a Lusa faz. Isso muitos jornais não fazem. A imprensa hoje, com a rapidez, não faz. Muitas vezes não faz e com a pressa de ser o primeiro a chegar. Às vezes é preciso perder uma notícia, perder o tempo de não ser o primeiro a dar uma notícia, mas dar a notícia que é verdadeira. Há esta esquizofrenia agora das notificações, não é? Exato, os push. Sim, os push. O primeiro que dá o push é o que ganha. Parece uma corrida de velocidade. Quem é que dá o primeiro push? E depois surgem às vezes pushes a corrigir os pushes. Exatamente, porque foram muito prematuros. Porque se esquece isso, e acho que os jornalistas esqueceram essa regra básica, ou foi todo um contexto que a isso os levou, que isso os obrigou. É verdade que o chamado infotainment, não é responsável, mas é uma coisa que já vem de há muito tempo, décadas, não é? A preponderância do chamado, porque se descobriu que o ovo, quer dizer, o ovo da galinha, que as pessoas pela emoção, agarram-se as pessoas pela emoção. É evidente que uma boa história, se não tiver um lado da emoção, se não tiver o lado emotivo de te agarrar pessoalmente, não é uma história bem contada, ou pelo menos não é uma história que te agarre. A partir daí, digamos que a manipulação das emoções é uma regra básica para tu disseminares a própria informação. E isto as redes sociais fazem muito bem, aliando ao facto de que nós, seres humanos, gostamos de acreditar naquilo em que acreditamos e em que aquilo que é positivo, não é? Que gostamos de acreditar. Essa é uma das vantagens das redes sociais. Exatamente. As redes sociais acrescentam a componente emocional
que o jornalismo muitas vezes se inibe em atribuir ao seu trabalho. Nós nas redes sociais estamos com os nossos amigos e amigos, com quem partilhamos informação pessoal e também profissional. Existe ali uma espécie de sala de estar que não é, É uma obviamente, espécie de bolha o território do informativa. jornalismo, não é? É uma bolha, as pessoas vivem numa espécie de bolha informativa, O Facebook convencidas. dá-lhes a informação que isto- sabe que eles consumem, isso provoca Exatamente. também uma espécie de palas De intelectuais. afunilamento, Sim, exato, exato. sim. E é preciso, de certa maneira, romper isso. E isso só está em cada um de nós, quer dizer, Claro. senão, é mesmo, é the old-fashioned journalism. Vamos contraditar, vamos perguntar, vamos checar. Duas fontes dizem a mesma coisa, isto tem muito mais chance de ser verdade do que se só for uma, não é? Como é que tu geres isso? O Diário de Notícias acaba de passar há uns meses para um modelo quase totalmente digital. Vocês têm uma edição semanal em papel, mas agora são digitais e, portanto, têm que ser também mais rápidos e etc. Como é que vocês têm Eu gerido queria isso? aproveitar estes últimos momentos só para falar aqui uma coisa que estava naquele Na triângulo, na pirâmide do Zé Magalhães, que é absolutamente fundamental. Quantas pessoas aqui assinam um site de notícias? Não está mal. Pronto, é porque se nós queremos combater as fake news, a primeira coisa que nós temos para fazer é que perceber que a informação não é gratuita e que a informação que qualquer um de nós, como gosta de receber pelo trabalho que faz e não estava disponível para fazê-lo à borla, e nós estamos aqui numa conferência que é de uma empresa que construiu um grande império comercial, não é? A Microsoft. Eu acho que este é o dado em que nós temos que nos questionar. Nós hoje temos a semana passada foi uma semana negra para o jornalismo mundial. Foram despedidos 1000 jornalistas nos Estados Unidos. Foram despedidos na Gannett, foram despedidos no BuzzFeed, que é uma coisa BuzzFeed. absolutamente extraordinária, porque é uma venture, uma digital venture, que em princípio devia estar na crista da onda, e foram despedidos no Huffington Post, que era visto como um dos grandes modelos de sucesso do business model digital. E 1000 jornalistas nos Estados Unidos pode não parecer assim tão extraordinário, mas é. O Twitter estava em brasa a semana passada. Havia todos os sindicatos dos jornalistas e as várias associações estavam a dar ajuda aos jornalistas que tinham sido despedidos, etc. Deste lado do oceano não se falou quase nada disto. Mas a base é esta, é que é muito provável que seja irreversível o caminho que se tomou em relação às plataformas. As plataformas neste momento, e não é a Microsoft, são as outras, é o Facebook, é sobretudo o Facebook e a Google, neste momento comem 80% do que era a receita de publicidade que vinha para os jornais. Os jornais que faziam informação, as televisões que faziam entretenimento. E é aqui que está a base de todo o problema. Porquê é que os jornais começam a fazer as coisas rápidas que a Lusa tem a sorte de conseguir não fazer? Porque Mas os também jornais faz rápido. também faz rápido, mas se calhar tem mais esse recuo do tempo da confirmação. Nós no Diário de Notícias neste momento estamos a fazer esse tempo de confirmação. E o que é que tem acontecido? Por vezes perdemos os cliques. Claro. E perder os cliques é perder a publicidade. E perder a publicidade é perder o dinheiro para viver. É E é perder o perder dinheiro, a liberdade. é perder a liberdade e é perder o rigor. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. As fake news começaram em Veles, na Macedónia, quando um grupo de miúdos começaram a fazer notícias para publicarem nos Estados Unidos. Porquê? Porque um clique nos Estados Unidos era muito mais remunerado pelas empresas de publicidade do que um clique na Macedónia. E então eles começaram a produzir notícias sobre a Hillary Clinton e sobre o Barack Obama. E, portanto, é para vocês verem, portanto, tudo começa e acaba naquilo que gera o mundo hoje em dia, que é o negócio, que é o comércio. E é por isso que há fake news. As fake news começam a existir por uma razão comercial, porque estes jovens queriam começar a ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Depois é óbvio que os serviços secretos russos viram aqui uma oportunidade ótima de perceberam que havia e o escândalo da Cambridge Analytica explica porquê, não é? Porque o Facebook depois também começa a fazer as tais câmaras, através das tais câmaras de eco, a dar a informação às pessoas que elas querem ler e, portanto, isto depois torna-se uma questão política, mas é, na base, uma questão económica. E enquanto os jornais estiverem na situação periclitante em questão, e eu não vejo, sinceramente, sinais de melhorias, porque as pessoas deixaram de achar que era interessante pagar por notícias, porque as têm gratuitas em todo o lado e não percebem que se as têm gratuitas elas podem ser falsas ou verdadeiras, e essa rapidez hoje em dia é assustadora.
É assustador estar numa redação e de repente aparece-nos um vídeo gravado no Chiado de um jovem negro a ser batido pela polícia e vocês não têm noção da força que é preciso ter para dizer não, nós não vamos publicar isso porque nós não sabemos o que isso é. Se é verdadeiro, Se é não é? verdadeiro, Se passou se mesmo é no falso, Chiado, podia não. ser uma fake news, Claro. por acaso não era. Mas por acaso até nem era a história que estava a ser contada. O tipo era um traficante de droga que foi apanhado. Claro que isso não justifica nada do que a polícia faz, mas há um outro lado. Não é uma violência gratuita, é uma violência, mas faz sentido. E portanto, este trabalho tem que ser remunerado. E Claro, não pode deixar claro. de ser. E, portanto, quando nós não e é a mesma questão do entretenimento. As televisões começam a fazer infotainment para conquistar audiências. Claro. Não é? O que está a acontecer agora é que há uma pessoa, que é a Cristina Ferreira, que faz entretenimento, que está a mudar o ecossistema da televisão em Portugal outra vez. Porque por ela ter passado da TVI para a SIC está a ganhar audiências na informação também. E está a puxar as caras de informação para o programa dela, o que é incrível. Eu gostava ainda de ouvir o Nuno sobre que papel é que pode ter a indústria da ficção no estabelecimento da verdade. Por exemplo, o Nuno fez um trabalho fantástico na RTP, na produção de novas séries, etc. Acaba de estrear uma série, Teorias da Conspiração, curiosamente, cujo Paulo argumento Pena. foi do Paulo Pena, que basicamente reproduz factos reais. Como é que isto é claramente a ficção a trabalhar a realidade? Como é que se cruzam estas duas realidades? Sim, eu gostava só de dizer uma coisa antes de responder a essa pergunta, que é, eu acho que a maneira de olhar para isto é como se isto fosse uma campanha pela saúde. Ou seja, às vezes há epidemias e há anúncios a dizer proteja-se dos vírus, vacine-se. Eu acho que temos que olhar para este fenómeno todo como uma doença da democracia. É como aqueles filmes de catástrofe em que as populações estão ameaçadas por um vírus, por bactérias que vão dizimar toda a gente. Aqui, quem está ameaçado é a sociedade democrática e os vírus são estes sistemas todos de criação de fake news. E, portanto, eu acho que os jornalistas e os órgãos de comunicação social deviam encarar isto como se encara uma epidemia. E, portanto, por exemplo, coisas como publicar os vírus que aí estão. Ou seja, se de facto descobriram que há um vídeo ou que há um sítio do Facebook, o tal Bombeiros 24 horas, então denunciem isso como se denunciam o vírus da gripe. E acho que tem que haver uma atitude do género vacine-se, do género cuidado, estão aí. E, portanto, deveria haver, a imagem é uma metáfora, mas eu gostava de levar isto mesmo ao extremo, porque parece-me que a única maneira de proteger a sociedade é com um sistema de vacinação geral, e a vacinação é o velho e bom jornalismo, de facto. Portanto, isso por um lado. A ficção é uma forma de verdade, e agora é aqui que entramos no território pantanoso, porque há ficção e ficção, há ficção e entretenimento. E, portanto, eu acho que, considerando os jornais, digamos, hoje em dia já não há jornais, o que há é, temos que separar o futuro do jornalismo do futuro dos órgãos de comunicação social. Ou seja, uma coisa é o jornalismo e outra coisa é o futuro de sítios onde se faz jornalismo, mas também se faz outras coisas. E, portanto, eu acho que tem que começar a haver simultaneamente uma noção de que o jornalismo é uma atividade feita só por jornalistas. É como os médicos, voltando à metáfora do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas têm que perceber que há médicos e há falsos médicos. Há vigaristas, há pessoas que não fazem medicina, mas fazem-se passar por tal. E, portanto, o sistema, a metáfora tem que ser alargada por aí. Quanto ao entretenimento e à ficção, é outra coisa. É verdade que a ficção, tal como o humor, podem destapar às vezes coisas que o próprio jornalismo tem mais dificuldade em chegar lá porque precisa de check, double check, triple check, e a ficção, tal como a opinião, pode dizer sem ter que ter um compromisso, Claro. digamos, Com a deontológico. Claro. Agora, tudo isto faz parte de um ecossistema, e, portanto, aquilo que já foi dito, nós temos que partir do princípio. É absolutamente essencial, mas absolutamente essencial, que hoje, em vez de dar prioridade à fisicoquímica nas escolas, se dê prioridade a uma disciplina sobre como ler a realidade nos mídia, desde pequenos. Literacia imediata. Devia haver um concurso, se calhar, na RTP,
em que se faz o jogo de distinguir notícias reais de notícias falsas. Claro. E, Formação portanto, de céticos. há todo um caminho para fazer, mas eu acho que só podemos ganhar esta batalha se percebermos, se isto for um filme catástrofe, a democracia está doente, há aí vírus à solta e é preciso tomar medidas, absolutamente medidas sanitárias. E, por exemplo, era interessante, da mesma maneira que os jornais publicam o índice PSI 20 das empresas da Bolsa, que publicassem o índice dos sites de fake news mais vistos. Olha, esta semana o sítio mais visto de notícias falsas foi os bombeiros não sei quantos. Era interessante para as pessoas denunciarem, saberem onde é que estão. Muito bem. O Sr. Deputado José Magalhães pede uma palavra, presumo que não seja para defesa da honra. Tem 1 minuto para Não, é só para lembrar uma terminar. coisa Só para terminar. que nos dá alguma esperança. Por um lado, chegou-se a um ponto em que há uma espécie de consenso em que ficar tudo quieto e calado é o caminho para o desastre. Portanto, se continuássemos por aí, não vamos continuar, isso facilitaria imenso a vida dos fabricantes, dos trauliteiros, dos fabricantes de notícias falsas de todos os tipos, etc. Aspecto positivo. Segundo, a tecnologia está ao nosso alcance. Não serve só para fabricar perfis falsos. O Facebook, por exemplo, fecha milhares e milhares de perfis falsos todos os dias e através dos seus 30 mil funcionários especializados deita abaixo posts todos os dias e a todas as horas e vai deitar mais. Em terceiro lugar, os cidadãos precisam de ser auxiliados. Há um fosso gigantesco entre o povo da TDT e o povo da banda larga de 1 gigabit. Por último, a tecnologia ajuda em coisas tão simples como isto. A Microsoft lançou há dias, eu não sabia, mas verifiquei, uma extensão para browser chamada NewsGuard, que faz o seguinte: alerta em relação ao grau de fidedignidade de um site informativo a que estejamos a aceder. Se é um site fidedigno, verde. Se é um site que não é fidedigno, vermelho. Quem é que avalia? E isso é muito interessante e é feito, Quem é que e é avalia? feito com base Já falamos num nisso consórcio. depois do debate. E é Agora feito temos que fechar mesmo. É feito com base no juízo, porque isso evidentemente é decisivo, de um consórcio jornalístico que avalia os sites e os gradua. Eu acho que isso era muito interessante fazer em Portugal. Muito bem, ficamos com essa ideia. Quero agradecer aos membros do painel, foi muito bom, uma conversa ótima. Quero agradecer-vos também a vossa presença. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que todos agora vão para casa, que partilhem com mais responsabilidade, que transmitam aos vossos amigos, aos vossos familiares. De cada vez que partilhamos uma informação que pode ser, enfim, pejada de desinformação, estamos a cometer um atentado contra a democracia. Obrigado a todos. Boa tarde.